Fala nação, boa noite. Mais um Minas na bancada no ar. E hoje a gente tem aqui a nossa dupla de ataque. Do meu ladinho, a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda ao Minas na bancada. Boa noite, Paula. Boa noite, Núbia. Boa noite aí, nação. E completando o nosso ataque, então, Paulinha. Oi, Paula. Boa noite. Bem-vinda. Olá, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Um salve aí para a nação sofredora. Vamos juntos. Isso aí, semana boa para a gente começar falando de sofrimento, né? Apesar da gente não usar muito esse verbo sofrer quando o assunto é as brabas, no jogo desse domingo teve um pouquinho de sofrimento, sim, terminou em 0-0, né? Primeiro empate do Timão na competição, perdemos aí o 100% de aproveitamento, mas as meninas ainda seguem invictas e na liderança do campeonato. O Timão foi até a capital enfrentar o Real Brasília e o jogo acabou empatado, 100 gols, um jogo muito equilibrado. E aí eu queria ouvir vocês, meninas, como é que foi aí esse jogo, o que ficou de impressão para vocês, se vocês já estavam esperando. Lembramos que na semana passada, né, no nosso pré-pós-jogo aqui passado, a Fabi e a Ana Paula, beijinho para elas, falaram sobre esse equilíbrio, né? A gente olhou ali para a tabela, Corinthians em primeiro, 100% de aproveitamento, Real Brasília lá na 13ª colocação só, derrotas seguidas no campeonato, mas as meninas falaram, olha, não é jogo fácil não, Real Brasília costuma endurecer, e foi o que a gente viu. Vocês estavam esperando ou surpreendeu aí vocês? Diga, Paula. Na verdade, me surpreendeu bastante, né? Levando em consideração que o Corinthians estava com 100% de aproveitamento. Fiquei bastante surpresa com né, o empate, mas teve motivos, né? O time, como estava com muitos desfalques, acabou mexendo um pouco na estrutura do time de jogar, o que fez com que o Real se fechasse um pouquinho ali e o time não conseguisse avançar, né? Então fiquei bastante surpresa e decepcionada. E você, Patrícia, também surpreendeu o resultado? Surpreendeu, concordo com a Paula. Tem aquela máxima que todos falam, né? Que quando você joga fora de casa é mais difícil, é mais complicado. Ainda assim, por conta da invencibilidade do Corinthians, eu acho que o Corinthians ia ganhar fácil, não menosprezando outro time, lógico, mas eu acreditava numa vitória do Corinthians. Sim, justamente, né? Eu também acreditava na vitória. Eu imaginei que fosse ser um jogo duro, né? Antes deste confronto, o confronto anterior com o Real Brasília foi uma vitória magrinha ali por 1-0 com o gol da Tamires, né? Não foi um jogo fácil. Então eu imaginei que todo esse fator fora de casa pudesse contar, e também já pensando nos desfalques que o Arthur Elias já tinha, a gente pudesse ter um jogo difícil, mas não imaginei que nós sairíamos de lá sem a vitória e sem marcar, né? Também, primeira vez, 6ª rodada do campeonato, e a primeira vez que o nosso ataque passa ali em branco. Mas foi isso que vocês apontaram, né? Um time mexido do Arthur Elias, e aí eu vou até na minha colinha aqui, ó, porque não tem como você lembrar de tudo, né? São 7 desfalques por lesão e 5 desfalques com a seleção nesse jogo. Então, o Arthur ele não contou com a Gabi Zanotti, que já não vem atuando aí há algum tempo, a Érica idem, né, em recuperação as duas, Miriam, Ellen, Duda Sampaio, Gabi Moraes, que se contundiu no último jogo, ali no finalzinho do jogo, né, a Gabi sentiu, teve que ser substituída e foi uma ausência, e a Jaque, que também vinha jogando muito bem, também ainda está no departamento médico. Ausências com a seleção brasileira, que tem agora a data FIFA na próxima semana, Lele, a nossa goleira, Tamires, Yasmin, a Luana, a Portilho, né? E a Gabi Portilho também com a seleção. Então, com isso, o Arthur Elias teve que mesclar bem ali, montar um time 2, time 3 do Corinthians. Vocês acham que isso pesou bastante? Sentiu falta das nossas titulares? Com toda certeza. A partir do momento que o time... A Paula está falando? Tá, pode falar, Paty. Tá. Mas tranquilo. Então, a partir do momento que o time é mexido, as outras jogadoras, outras atletas acabam sentindo.
a falta, essa história da torcida também, tudo isso influencia. Essa pausa que o Corinthians vai ter, e depois só joga dia 17, e o próximo jogo vai ser pauleira, né? Embora o Corinthians esteja à frente do Palmeiras, mas tudo isso é preocupante. Eu vejo que com os desfalques que nós tivemos, como eu tinha dito, mexeu na estrutura e, claro, mexe na cara do time de jogar, e como sempre, né, a FIFA atrapalhando aí o calendário do futebol, tirando grandes jogadoras em momentos decisivos, né? Porque a gente sabe que o brasileiro feminino ele é bastante puxado, né? Por conta, né? Quantidade de times e essas movimentações, essas ausências fazem toda a diferença. Foi uma questão que o Arthur levantou, né? Ele ficou muito bravo com isso, mas é algo que a gente também não tem o que mexer. Né? E, claro, o pessoal que está machucado também, que provavelmente, se não estivesse machucado contundido, estariam na lista da seleção, que nem é o caso da Zanotti, muito provavelmente. Então, estaríamos desfalcados de um jeito ou de outro, mas eu acho que é importante rever esse calendário para não ser prejudicial aos times em fases tão importantes do campeonato. Sim, e é curioso que essa rodada, né, agora a gente para, como bem lembrou a Paty, nessa semana não tem jogo do campeonato feminino, justamente por conta da data FIFA. Mas como as atletas, elas viajam, né, a Lele e a Tamires viajaram até um pouco antes, me parece, então, como elas viajam para a Europa para já encontrar com a seleção, acaba desfalcando da mesma maneira, né, e desfalca um jogo só, porque aí depois a gente para, mas querendo ou não, tem esse desgaste, né? E no nosso caso, ainda pesou um departamento médico cheio, né? O Arthur Elias também está com bastante problemas aí por lesão. E o que a gente viu foi uma mudança também já do time que enfrentou o Atlético Paranaense na última rodada, né? E eu senti, principalmente no primeiro tempo, um meio de campo nulo das meninas do Corinthians, né? O Arthur Elias, ele veio ali com a Ju Ferreira, a Bertolucci e a Vicky Albuquerque no jogo passado contra o Atlético Paranaense e funcionou bem, tem funcionado bem essa descida do Corinthians ali com a Yasmin, com a Bertolucci, com a Tamires ou com a Jaqueline. E aí o que a gente viu na partida de ontem, pelo menos na minha opinião, foi não funcionar tão bem com a Isabela, que veio na lateral no lugar da Yasmin, e aí a Ju Ferreira jogou pelo meio com a Fernanda e a Vicky mais à frente. Então, essa triangulação Isabela, Ju Ferreira e Fernanda, eu não vi funcionar no jogo de ontem. Acho que o Corinthians acabou perdendo muito ali no meio de campo. E aí, o que vocês sentiram? Teve alguma dessas alterações para vocês foi um pouco mais abaixo? Vocês sentiram alguma dessas meninas um pouco mais abaixo do que o habitual? Eu acho que não abaixo, mas ficou evidente a falta de entrosamento de um Corinthians que já estava numa pegada legal, né? Tanto que quando o Corinthians abriu o placar ali aos 3 minutos, embora o gol tenha sido anulado, quando a Carol recebe da Fernandinha e a zagueira marca contra, fica evidente que o Corinthians estava com força de jogar, mas a bola não chegava, estava faltando uns ajustes ali de maior proximidade, de entrosamento mesmo entre as jogadoras, que a gente está acostumado a ver a Vicky mais liberta, fazendo muita coisa ali. Ela ficou muito presa no jogo por não ter com quem tabelar ali na maior parte do tempo, né? E aí dificulta, deixa o jogo mais lento, o que deixava o Real se fechar bonitinho. Tanto que a gente, de oportunidade clara de gol, foi a que a gente teve, né? Fez e foi anulado, porque tivemos poucas chances e muitos erros, ao meu modo de ver, né? E eu acredito que seja por conta dessa falta de entrosamento. Acredito que para o próximo jogo, se manter o mesmo time, vai estar um pouco mais entrosado. E até porque é um clássico, né? Não tem muito o que fazer, então vai ser meio que sangue no olho ali para as meninas. Eu acredito nisso que a Paula falou mesmo, do entrosamento. Eu acredito que no próximo jogo as meninas vão estar mais entrosadas. A Vicky Albuquerque, ela teve muitas chances, mas a gente sentiu mesmo essa dificuldade de não ter com quem tabelar. Isso atrapalhou bastante. E a questão de falta de sorte, né? Que no futebol tem o quesito da sorte. Eu acho que o Corinthians também não teve sorte, porque senão teria feito alguns gols e teria saído com a vitória, independente de estar com o time mesclado, com desfalques, teve oportunidades boas de gol.
Sim, para mim os primeiros 45 minutos foi mais equilibrado, né? Os dois times tiveram boas chances de gol ali, apesar de não ter chances muito claras, mas chegaram bem. O Real Brasília, mais no contra-ataque, conseguiu dificultar bem a saída de bola do Corinthians, na minha opinião. Eles conseguiram acertar bem essa marcação e contaram com isso, né? A Paula, para mim, foi perfeita, contaram com esse pouco entrosamento dessa formação, acho que isso ajudou, sem tirar o mérito, claro, do Real Brasília, né, que fizeram muito bem essa marcação, mas a nossa falta de entrosamento ajudou um pouco e aí eles marcaram bem essa saída de bola. Quando chegava, também aí tinha aquele último passe, ali, aquele último capricho e a sorte também que nos atrapalhou um pouquinho, né? Vocês falaram sobre a Vicky ficar um pouco presa, uma coisa que eu senti também. Ainda acho que a Vicky foi a melhor em campo na tarde de domingo, né? Principalmente no segundo tempo. Depois ela fica mais solta, ela consegue caminhar mais ali pelo ataque, atuando pela esquerda e pela direita. E no primeiro tempo ela ficou realmente mais presa. E eu senti também muita falta da Jennifer, camisa 9, né? Ela é escalada ali como camisa 9, como a nossa centroavante, mas como a bola não chegava, ela por vezes saiu da área, tinha que vir tentar buscar a bola e aí depois não tinha aquele pé certo lá na área para a gente abrir o placar. E aí acabou ficando os 45 minutos nesse 0-0 depois do gol anulado. Já para o segundo tempo, o Arthur Elias volta com a mudança, ele traz a Diane no meio de campo, né? Para mim, eu teria iniciado a partida com a Diane já de titular, porque eu acho que faltou um pouco da Diane ali nesse jogo. Vocês sentiram também uma melhora do time já com a Diane, ou vocês acham que depois as outras alterações que fizeram dar uma melhorada? Eu acho que a Diane foi a peça fundamental para começar uma melhor distribuição de bola e correr atrás, né? E os complementos que ele foi encaixando depois ajudou o Corinthians a avançar um pouco mais. Mas aí, né, do lado negativo, o Real já tinha se estruturado de uma maneira que o Corinthians não conseguia avançar tanto, né? Tanto que ali nos primeiros minutos do segundo tempo, a Vicky aproveitou o cruzamento de esquerda, finalizou, a bola não entrou, teve lance que bateu na goleira, a bola não entrou, então estava faltando aquele refinamento no passe, mas a bola já estava chegando de uma certa forma. Eu acho que deveria ter começado com a Diane mesmo, eu acho que tinha uma chance de dar uma funcionalidade maior no time. Depois, as outras alterações que ele veio fazer no segundo tempo ajudou, o time melhorou, só que o Real, ele estudou o Corinthians antes de entrar em campo, então percebe-se que o time do Real estava retrancado e aproveitando os contra-ataques. Então, pelo fato de ter estudado essas mexidas que o Corinthians ia fazer, que era previsível por conta dos desfalques, o Real soube aproveitar, pensando no Real Madrid, soube aproveitar essas oportunidades. Sim, eu concordo. Eu acho que já essa alteração mostra, né, a preocupação do Arthur Elias ali do primeiro para o segundo tempo, de trazer essa qualidade na transição meio de campo-ataque. E aí ele tira a Carol Nogueira, que aí eu já até me adiantei aqui. Para mim, o meu destaque positivo foi a Vicky Albuquerque, que apesar de não ter sido a Vicky por todas as circunstâncias da partida, foi, para mim, a melhor em campo, ainda conseguiu ali desenvolver bem, quase marcou, não fosse o lance de sorte, né, a cabeçada do jeito que ensina o manual, com cruzamento da Diane, inclusive, né, a Diane também entrou muito bem no jogo, seria o meu segundo destaque, e o meu destaque negativo ficou com a Carol Nogueira, né, a gente teve até no primeiro tempo bastante lançamentos ali tentando a bola para a Carol Nogueira, né? A Ju, a Paulinha também tentaram lançamentos e as bolas não foram também redondinhas, bolas muito, muito rápidas, muito aceleradas para a Carol, mas eu não vi esse desenvolvimento tão bom da Carol. E aí eu já pensei que realmente eu também mexeria, teria trago a Diane para o jogo e vi já essa melhora. A prova disso, como vocês falaram, foi o aumento, né, nas jogadas, a chegada melhor na entrada da área. E esse lance do cruzamento ali da Diane pela direita, na cabeça da Vicky, quase que a mágica abriu o placar, mas a trave não deixou. E eu destacaria ainda também a goleira Dida, né? A Dida, ela é uma boa goleira, a goleira do Real Brasília, não tem um apelido à toa,
mas, por outro lado, ela também tem assim umas defesas de segundo tempo, né? Eu fui assistindo o jogo e cada chute que o Corinthians dava, eu pensava, chuta forte, que ela gosta de defender na segunda oportunidade. E até aconteceu em alguns lances, mas a Dida estava bem segura, fez boas defesas também para a equipe do Real Brasília, né? Acabamos parando no travessão e na goleira. Faltou o refinamento ali na finalização, que a gente já tinha falado um pouquinho antes. Eu acho que talvez por nervosismo mesmo, da falta de entrosamento, o time sentiu e a finalização não estava saindo perfeita, não foi por falta de tentativa, né? Ficou muito, muito evidente. Eu acho, inclusive, que as mudanças que o Elias fez, que o Arthur Elias fez durante o jogo, foi para deixar um jogo mais aberto, mas eu também acho que o time ficou um pouco mais cansado, né? Eu acho que elas se cansaram bem mais, porque elas vieram de um primeiro tempo mais lento para um segundo tempo mais agitado e acabaram se cansando ali com uma certa facilidade, o que, né, resultou no 0-0, e o Real soube aproveitar isso muito bem, colocou a retranca ali, e aí foi acumulando o peso de não estar conseguindo fazer o gol, do passe de bola não estar redondo, né? Foi ajudando o Real nesse sentido, e eu acho que isso para o próximo jogo com certeza vai ser melhorado e trabalhado aí pelo Arthur na próxima semana, já que é uma semana mais tranquila, né? Não tem um jogo pela frente, vai dar para treinar melhor, focar melhor em trabalhar as finalizações e trabalhar com essas ausências que ele já sabe que existe e que ele vai ter que aprimorar, né? Não vai ter jeito. O Arthur Elias, a característica maior dele é essa, o perfeccionismo. Então, eu acredito que essas falhas que teve nesse jogo, ele vai tentar consertar agora, para quando for no dia 17, esses erros, né, entre aspas, serem sanados, essa falta de entrosamento, refinamento do passe. Você falou da goleira da Dida, maravilhosa. Nossa, eu fiquei impressionada com a categoria dessa goleira, muito boa, faz jus ao nome mesmo. E acredito que ela foi uma das que mais trabalhou no jogo. Sim, porque teve o... Pode falar, Paty. Não, era isso mesmo. Pelo lado do Real, eu também acho, né? Ela foi muito bem. Tem ali também a camisa 10, né? A Gabi levou algum perigo, foi um dos destaques também aqui que a gente falou no último programa, que é uma jogadora de muita qualidade no time do Real Brasília. E ela tentou alguns lances, mas a Dida estava realmente inspirada, né? Depois, no segundo tempo, eu acho que não foi tanta inspiração assim, acho que teve um pouquinho de catimba ali também, né? Semana de Libertadores, a gente já entra nesse clima todo de catimba, ainda nem viajamos, eu já estou pensando na catimba toda aqui, e eu vi um pouquinho isso na Dida ali, toda hora ela caía, atrasou pra caramba o jogo. Se inspirou no Neymar, será, gente? Fez aula a Dida, viu? Mas, enfim, foi isso, né? Apesar de a gente ter tido um domínio do Corinthians, então, já no primeiro tempo teve esse domínio de posse de bola, apesar de ser um jogo mais equilibrado. No segundo tempo, desequilibrou um pouco, né? Dominou mais claramente as ações do segundo tempo, mas faltou esse caprichozinho, faltou uma pitadinha de sorte ali para a gente abrir o placar. E saímos de campo perdendo esse 100% de aproveitamento, como eu falei. Para a gente falar sobre essa rotação na equipe que vocês citaram aqui, essa também é uma característica muito firme do Arthur Elias, né? Ele sabe rodar bem a equipe, ele sabe trocar bem as atletas de posição, ele é um mágico ali da improvisação, né? E a gente vê as meninas fazendo milagres, mas ontem não, no jogo de domingo, né? A gente sentiu que pesou um pouquinho essa falta de entrosamento mesmo das atletas. E aí eu queria saber como é que vocês veem esse cenário agora para as próximas partidas, porque a gente sabe que é um time que tem uma rotação boa, a gente olha para o banco do Corinthians e aí a gente consegue dar essa respirada e pensar na qualidade, mas também pensando que a gente tem um departamento médico com problemas, como é que fica, né? Com desfalque para a seleção, com machucadas. Vocês acham que isso pode complicar a vida do Corinthians no campeonato? Bom, como a Paty disse, o Arthur ele é perfeccionista,
mesmo com os desfalques e, né, as convocações, o pessoal que está na enfermaria, ele vai eu acredito, né, que ele vai trabalhar individualmente ali, onde cada jogadora pecou, errou nesse último jogo, porque ele tem essa proximidade muito grande com as atletas, o que facilita, então elas já vão mais centradas, né, para o próximo jogo. E, claro, vão ter na cabeça que é um clássico, é Corinthians e Palmeiras, então a postura já vai mudar internamente, no conjunto e de forma individual, e ele vai ter trabalhado com certeza esse lado individual das jogadoras, e acredito que também vai colocar ali um entrosamento maior entre elas, porque querendo ou não, quando você está com um time fixo, né, que você não tem essa rotatividade de jogadoras, você consegue um entrosamento maior, que é o que a gente percebeu que faltou. Então, para esses próximos dias, até o próximo jogo, lá no dia 17, acredito que o time já vai estar mais entrosado, jogando junto ali por mais tempo, ele trabalhando essas dificuldades que ele sabe que cada uma das atletas tem, e a gente só pode esperar o melhor, porque é do Arthur. A gente vê muitas vezes ele está ganhando o jogo, perde um lance, ele está reclamando da mesma forma, ou se perdeu uma bola fácil, ele reclama do mesmo jeito, não importa o placar. E isso para o time é muito bom, porque ele não é aquele treinador que a gente fez 2-0, vamos, né, segurar o jogo e ver o que acontece. Não, quanto mais gol para ele, melhor. Então ele tem essa característica de colocar o time para frente e o adversário que lute para jogar de contra-ataques e conseguir, né? Então acho que ele vai trabalhar esse lado aí de cada uma das jogadoras. Eu estou otimista, eu acredito que, como a Paula falou, o Arthur Elias ele tem essa capacidade de sempre estar promovendo o time que ele está treinando, no caso o Corinthians, ele está sempre levantando a bola das jogadoras, mas ao mesmo tempo ele está ali, o time está ganhando e ele está cobrando. Dá para ver pelo semblante dele que mesmo ganhando ele fica em cima das atletas porque ele quer uma vitória, não é à toa que o Corinthians é líder do campeonato. Eu costumo falar, né, que eu vejo muito do Bernardinho no Arthur Elias, né? O Bernardinho foi por muito tempo técnico da seleção de vôlei feminino e depois do masculino, que ele é uma pessoa que ele cobra, né? E isso é muito bom para o time, porque o time com desfalques ou não, o time ele mantém um padrão. Por mais que o Corinthians não tenha ganhado o último jogo, foi um empate, tenha perdido o 100% de aproveitamento, ainda assim não perdeu, o que é bom. Né? Então, o Corinthians continua em primeiro lugar, acredito que vai ganhar, sim, do Palmeiras, né? Óbvio que é um time grande também, é um clássico, é um adversário forte aí para o Corinthians, mas eu ainda acredito na vitória do Corinthians. Eu acho que é a característica do Arthur, né? Ele está desde 2016 e com ele o clube teve um exponencial muito grande. A gente conquistou 13 títulos, né? Com as meninas, não é pouco. Para o futebol feminino, então, é algo de bastante expressão. Então, acho que, independente do time que vier, ele vai saber se preparar, se armar, vai trabalhar ali o psicológico da menina. Eu acho que a gente consegue sair com a vitória contra o Palmeiras assim. Talvez não uma vitória larga, mas 1-0, 2-0, ali bem estruturado, gols bonitos, passes legais. Eu acho que dá para a gente levar tranquilo. Sim. Bom, vocês falaram sobre essa semaninha livre aí, né? Temos uma semana, o próximo jogo só daqui a 14 dias, né? Na segunda-feira, dia 17, como a gente tem falado. E aí, essa semana livre para ele fazer os testes ao Arthur Elias, pensar nessa formação. E é o seguinte, 5 atletas, né? Nós temos na Seletimão. Se não há 5, a maioria imagine que atuem, né? E boa parte delas como titular da seleção brasileira, que realmente tem tido como base a equipe do Corinthians, as nossas craques. O Brasil joga no dia 6 e o Brasil joga depois no dia 11 na Alemanha. E aí as meninas retornam para casa. E eu pergunto para vocês, faz esse trabalho com elas, volta com algumas titulares, com quem possa ter atuado menos, ou Arthur Elias vai segurar, vai deixar para quem sabe no segundo tempo e vai mexer nessas alternativas, vai aproveitar esse tempo que ele tem para entrosar as meninas e dar um descanso para quem vem da seleção? O que vocês acham que ele faz e o que vocês fariam? Eu acho que vai depender muito
né, do que ele vai querer para o jogo contra o Palmeiras, do que ele está pensando lá, estruturando para o jogo contra o Palmeiras, porque eu acho que dá tempo delas voltarem, darem uma boa treinada, elas já estão entrosadas com o time, que a gente está falando de jogadores titulares, e eu acho que dá para entrar, mas vai depender muito do que ele está estruturando aí para o jogo contra o Palmeiras. Se ele vê, né, nessa semana aí que o treino tá valendo a pena, dá para levar sem grandes complicações, eu acho que ele acaba poupando. Mas se ele sentir no próprio treino que, né, não tá do jeito que ele gostaria, a gente bem conhece ele é capaz de falar do aeroporto direto para cá. Então, acho que vai depender muito. Eu não tenho uma opinião. Eu traria para o jogo, porque já vai estar entrosada, já está no ritmo mesmo, então, para mim, já voltaria jogando. Mas aí tem que ver as condições físicas também, que vão chegar, né? Que é uma surpresa. Eu acho que primeiro é isso, né? Verificar as condições físicas das atletas, se elas estão bem, se elas podem jogar. Diante disso, eu acredito que ele deva colocá-las. Mesmo fazendo esse time que ele está fazendo, tá escalando agora devido a esses desfalques, eu acredito que ele vai querer colocar o que tem de melhor na casa. Então, ele vai colocar essas atletas, acredito eu, para jogar. É o que a Paula falou, dependendo do que for, exatamente, saiu do aeroporto direto para o jogo. Sim. Eu acho que pesa isso, né? Clássico é clássico, não tem jeito, né? A gente faz análise de todos os jogos com base naquilo que a gente tem, mas a graça do futebol é justamente o imprevisível. Quando se trata de clássico, duplica. Quando se trata de um Corinthians e Palmeiras, seja ele masculino ou feminino, triplica. Então, é derby e a gente quer ganhar de qualquer forma, né? Mas eu acho também, eu também iria com as meninas voltando em boas condições, né? Eu colocaria para jogo principalmente Tamires e Luana Bertolucci, acho que fazem muita falta para o time do Corinthians. Gabi Portillo também, pensar nesse ataque sem a velocidade ali, 220 da Gabizinha, também é mais complicado. Mas antes da gente falar, diga, Paula. Oi, eu ia falar que o retrospecto também, nesse sentido, é a favor do Corinthians, né? Isso falando de todos os jogos que a gente já teve, nós ganhamos acho que 90%. E na tabela hoje nós estamos em primeiro, né? E o Palmeiras está lá em quarto, então acho que tudo isso vai pesar também para a decisão do Elias de trazer ou não as jogadoras direto para campo, né? Nessa volta aí da seleção. Sim. Já a gente fala mais um pouquinho desse Corinthians e Palmeiras, porque vira a chavinha, né, gente? A gente sai do jogo ali, foi um jogo no domingo à tarde, então a gente ainda sai do jogo pensando na atuação, pensando nessas mudanças, mas aí virou para segunda-feira, já começou a semana com o pensamento todo no derby do dia 17, né? Mas antes disso, eu queria comentar com vocês a marca histórica de ontem, né, de uma jogadora que a gente não pode deixar de falar. A Grazi ontem completou 250 jogos com a camisa do Corinthians, né? A camisa teve um patch em homenagem à Grazi. Ela entrou no segundo tempo com a camisa de número 250, comentou a homenagem do clube, né? Se emocionou com a marca alcançada. E aí a Paula falou sobre os 13 títulos de Arthur Elias, 13 títulos de Grazi, né? A Grazi também defendeu a camisa em todos eles, ergueu a taça, né? E segue erguendo a taça, inclusive a Grazi tem essa representação no elenco, a nossa eterna capita, ainda que a Tamires atua com a faixa de capitã em jogos decisivos, as duas sempre erguem as taças juntas, então é de uma representatividade imensa a Grazi, né? Nossa, eu achei fantástico essa homenagem, mais do que merecida, por tudo que ela fez e vai fazer ainda muito pelo Corinthians. Ela merece isso, né? A gente está falando de 250 jogos e a gente sabe que no feminino isso não é fácil. A gente sabe da rotatividade muito grande das meninas dentro dos clubes para manter os campeonatos em pé, para ter ali, né, todo um passo a passo de desenvolvimento do futebol feminino. Então, a Grazi está de parabéns ao clube por ter feito essa homenagem, porque não são coisas
corriqueiras da gente ver, foi maravilhoso, foi bem gostoso e gratificante como mulher e como torcedora ver essa expressão, essa homenagem desse tamanho para a Grazi, que venha mais 250 jogos. O futebol feminino que sempre foi tão desvalorizado, principalmente aqui no país do futebol, ter uma homenagem dessa para uma atleta de um clube como o Corinthians é muito gratificante para todas nós mulheres, né? E acredito que a Grazi, ela tenha ficado muito feliz, eu acho que todas as homenagens ainda é pouco, por 13 títulos, né? Como a Paula disse, como você disse, Núbia. Então eu acho que é maravilhoso isso que o Corinthians fez. Maravilhoso, eu acho que é um exemplo a ser seguido pelos outros clubes que têm atletas maravilhosas, como o Santos, como o São Paulo, como o próprio Palmeiras. Eu acho que todos os clubes têm que tomar isso como um exemplo bom de valorizar suas atletas, porque não é fácil ser atleta no Brasil, ainda mais de futebol feminino. É muito difícil. Justamente. Esse ponto, para mim, é o mais bacana, né? A Grazi é lenda, muito ídolo, né? A Grazi é muito nossa. E você pensar nessa continuidade no futebol feminino, isso daí é uma marca muito forte, né? Para a Grazi é uma marca muito forte para o Corinthians. É uma premiação também dessa sequência, desse trabalho bem feito pelo nosso departamento de futebol feminino e também para a própria Grazi, né? A Grazi, ela chegou lá no comecinho do projeto, né? Chegou no Corinthians em 2016 com 34 anos. Hoje ela tem 42, né? E é a nossa segurança ali no banco de reservas, quando a gente precisa, chama a Grazi e atua muito bem e marca gols, né? E faz a gente vibrar daquela forma que também dá um gostinho assim especial, um golzinho da Grazi até hoje, né? E ver a Grazi erguer as taças também emociona por tudo isso que ela conquistou, por toda essa história que ela tem com o Corinthians. Então, é isso, a gente não podia deixar de frisar essa marca aqui, mandar o nosso abraço apertado, muito carinhoso para a lenda Grazi, nossa eterna capita. Nós, enquanto torcedores de futebol feminino, só para finalizar isso, Núbia, para nós é muito importante nós termos ídolos, né, no futebol feminino, mais Martas, mais Formigas, mais Grazes, mais Cristianes, mais Cacaus, mais agora com a Gabi Albuquerque, com tantas outras atletas aí maravilhosas na ativa, isso é maravilhoso para esses novos atletas que estão vindo terem esses ídolos nos clubes que as pessoas torcem. Isso é muito bom, porque a gente vê isso no masculino, no feminino até então não, são poucos, né? Então Exato. Isso, que venham mais comemorações, que venham mais títulos, que venham muito mais conquistas para o futebol feminino. E que as agremiações, federações, confederações entendam a importância disso e, né, deem o devido valor ao futebol feminino, que Sim. ainda falta muito. Falta muito mesmo. Com certeza. É uma batalha constante, né? A gente avançou muito, hoje a gente tem um cenário imensamente melhor do que algumas décadas atrás, mas é esse caminho longo, né? Não chegamos lá ainda, tem muito o que se percorrer, sim, e isso é um bom exemplo, né? No programa da semana passada, as meninas comentaram aqui também sobre essa representatividade na arquibancada, né? Sobre essa relação das meninas com o torcedor. As Bravas têm essa relação muito próxima, tem um carinho muito grande da fiel torcida, e a Grazi tem esse carinho muito grande da fiel torcida, tem essa identificação com o time, e isso reflete na arquibancada quando a gente vê hoje um número cada vez maior de camisas do Corinthians com o nome delas nas costas, né? Então a gente está também criando isso, trazendo as meninas como ídolos que têm o nome na camisa. E na base, enquanto vocês falavam, eu ainda pensei na base, né? Nas meninas que estão começando, que podem olhar para cima e ver a Grazi fazendo o que ela faz hoje, né? Desempenhando esse papel aos 42 anos, ídolo de um clube como ela é, querida e abraçada pela torcida como ela é, e também traz toda essa representatividade, né, para as meninas que estão começando. Isso faz toda a diferença para quem está vindo, né? Quem está começando agora, porque são pessoas que estão lutando por um futebol que muito provavelmente a gente vai ver lá na frente com uma valorização maior. E um ponto que
me deixou muito feliz o ano passado foi a cobrança de um jogo do feminino, coisa que até então era 1 quilo de alimento, era gratuita a entrada, o cobrar e ter público, igual a gente conseguiu encher a nossa casa cobrando um valor simbólico, não importa, mas já começa a trazer uma importância para o futebol feminino que até hoje, né, não era visto, não era pensado. Então, acho que para a galera da base que está chegando agora, é só reforçar a importância de que a mulher no futebol vai ser cada vez mais comum, é bonito de ver jogar e tem o seu valor, né? Não dá só para a gente pensar no masculino hoje, é uma coisa que eu sempre brigo muito. Eu falo, cara, as meninas ganharam tudo nos últimos anos e não tem a expressão e o valor que o masculino tem. E é que a gente está falando de Corinthians. Não importa se é o masculino, se é o feminino, futsal, vôlei, não importa, a gente está falando de Corinthians. E dói ver que muitas vezes muitas vezes não, né? Não tem a mesma relevância. Então, acho que a força da Grazi, da Marta, da Formiga, que elas estão, Ludmilla, que elas estão fazendo hoje, vai fazer toda a diferença para as meninas da base que vão chegar com um futuro muito melhor que o delas, com certeza. Sim, é isso daí. E aí, seguindo essa linha, né, sobre preparo, despreparo, atenção com o futebol feminino, a gente teve um episódio também que eu gostaria de destacar, um extracampo ali em Brasília, né, que foi a não presença da torcida do Corinthians, né? Oficialmente, a torcida do Corinthians não poderia acessar o jogo lá no Defelê por uma questão de um laudo da polícia determinou torcida única, por falta de segurança ali na separação das duas torcidas, né? Teriam que ficar juntas, e aí por essa segurança eles impediram a torcida do Corinthians de comparecer teoricamente, né? Como disse bem a Paula, é Corinthians, a gente está falando de Corinthians, então a torcida do Corinthians estava lá, a Fiel não deixou de comparecer, mas foi a paisana, e aí depois protestaram, tivemos cartazes, tivemos sinalizadores protestando ali. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, descaso, despreparo, né? Não dá para acontecer isso mais num jogo de campeonato brasileiro, né? Eu acho que, na verdade, é descaso, porque tem um certo tempo para saber que o jogo vai acontecer. Não são duas torcidas rivais, arqui-inimigas, que não desce para estruturar e colocar uma para um lado e para o outro. Eu acho que foi... não vamos caçar pelo em ovo, sabe? Se acontecer alguma coisa, a gente não quer ter culpa de nada, porque, infelizmente, as torcidas, ela tem essa coisa, né, de sempre, vai vir de fora, vai fazer arruaça, isso e aquilo. Então, acho que isso acabou pesando muito e as autoridades tiraram a mão e falou, não vamos, né, pôr a mão e entrar nesse vespeiro aí. Então, acho que foi uma falta, sim, de respeito, porque provavelmente lá tinha torcedores do Real, mas tinham torcedores corintianos da própria cidade que também se sentiram lesados, né, por essa movimentação aí da Secretaria de Segurança da região, de não ter deixado e não ter organizado como se deveria para o futebol, e levando em consideração que o feminino, mais uma vez prejudicado, não tem a mesma quantidade de torcedores que tem o futebol masculino. Então, acho que foi um descaso profundo. Foi descaso, uma vez que o time ele sente quando não tem a torcida ali a seu favor, né? Todo time ele quer entrar em campo com a sua torcida ali vibrando, incentivando, botando para cima o time. E eu concordo com o que vocês falaram, houve descaso da segurança lá de Brasília. Eu acho que eles poderiam ter estudado um tempo antes essa forma de colocar as torcidas em segurança. Não são torcidas arquirrivais. Eu acho que as torcidas de São Paulo são um pouco marginalizadas quando vão para outros estados, principalmente a torcida do Corinthians. Então, eles já prevêem que já vai ter alguma tragédia, digamos assim, já vai ter alguma bagunça, e aí de antemão já proíbe. É errado isso, porque prejudica o futebol como um todo e prejudica o futebol feminino, prejudica o time que quer estar ali com a sua torcida. Então, a cidade que está ali sediando o campeonato, uma vez que quer o seu time ali na sua cidade, no seu estádio, tem que ter uma preparação para as torcidas, né? A torcida que está chegando convidada é a torcida do time. Eu achei um absurdo.
E já ficou evidente que o futebol feminino ele é um jogo para a família, não tem essa de não vou levar meu filho. É um futebol tranquilo, pacífico, então acho que isso só deixa mais evidente ainda que é o feminino, então para que dar importância? Justamente, né? Era isso que eu ia comentar, assim, que como a Patrícia bem lembrou, marginalizado, né? Essa questão da torcida e principalmente da torcida do Corinthians, e pegando em episódios que não são comuns, que não são frequentes no futebol feminino, né? Então, não é nem que tinha, assim, um laudo que pudesse dizer, olha, mas aí, quando vem jogar aqui no DF, tem sempre confusão com a torcida do Real Brasília, cenas lamentáveis, e não é o que acontece, né? Um jogo realmente é uma modalidade que tem trazido a família de volta aos campos de futebol, e aí a gente fica muito chateado de ver isso. O Corinthians lançou uma nota, né, na tarde de domingo, antes do jogo começar, e tal, publicou uma nota oficial falando que estava trabalhando, fazendo todos os esforços possíveis para que a torcida pudesse acessar o estádio. E aí, corintiano a gente vai achar em qualquer lugar do planeta. E em Brasília a gente tem muito forte, né? Nós temos subsedes de organizadas lá, então temos uma torcida, uma representatividade grande em Brasília, que estavam todos preparados para ir para o jogo e que se organizaram depois para protestar no jogo, né? Também achei lindo isso. Em 45 minutos a gente tinha faixas prontas para fazer o devido protesto e cobrar a atenção que a modalidade merece. E não tivemos nenhum episódio, nenhum problema, torcendo ali lado a lado com o pessoal do Real Brasília, né? E, mais uma vez, de forma pacífica, né? Sem agredir ninguém, sem entrar em confronto com as autoridades que estavam lá. Então, que prova que a gente foi lá, de fato, para jogar futebol, não para ficar arrumando arruaça, né? E como você bem lembrou, Núbia, não tem histórico de violência. Se tivesse um estudo de dados de histórico de violência, aí sim. Mas eles proibiram baseados em quê? Uma suposta... Exatamente, numa suposta briga generalizada, por exemplo, não tem histórico. Então, foi banalizado, não tem justificativa. Sim, justamente. E é isso, né? E o nosso trabalho é continuar batendo nessa tecla, porque é justamente coisas assim que fazem a gente ter esse caminho longo para seguir percorrendo, né? Então, a gente segue cobrando para que tenha esse respeito, essa atenção com a modalidade, principalmente com o elenco do Corinthians, porque em qualquer lugar que essas meninas cheguem para poder jogar, vai ter torcida lá. Então, por favor, libera a gente, né? Porque não tem cabimento o negócio desse. Respeita as minas, né? Exatamente. Sim. Por favor, tá aqui estampado na camisa hoje, ó. É isso aí. É bem isso. E aí chegamos, então, a ele, né, gente? Semana que vem, daqui a 13 dias, né, 14 dias, a gente vai para um duelo, então, para derby, Corinthians e Palmeiras, né? Clássico é clássico, mas, como bem disse a Paulinha, a gente tem aí o retrospecto favorável para cima delas. São 20 jogos até aqui, com 13 vitórias do Corinthians e só 3 vitórias do Palmeiras. A gente está falando de 48 gols marcados contra 20 gols sofridos. Mas no último confronto, né, o nosso encontro aí pela primeira fase do Paulistão no ano passado, a gente saiu de campo com a derrota amarga por 2-0, que está entaladinho aqui ainda. Vocês já adiantaram aí, não dá para falar em jogo fácil quando se fala de clássico Corinthians e Palmeiras, mas dá para ganhar e recuperar a sequência de vitórias no campeonato? Oh, com certeza, eu não vejo o Corinthians saindo de lá sem a vitória para passar por cima da derrota lá de 2022, em setembro, no Paulistão, para manter aí, né, a ponta da tabela e para cima, que as brabas, são as brabas, né? Não dá para descartar. Então, acredito sim na vitória, nas mudanças que o Arthur está planejando aí, com certeza, e para cima delas. Eu acredito também, sou otimista, acredito numa vitória do Corinthians, porém, com muita cautela, porque é clássico, e mesmo com histórico, mesmo sendo líder, o Corinthians tem que se precaver, tem que estudar o time do Palmeiras, porque tem o quesito sorte, como eu sempre falo, né? Mesmo o time sendo superior, tendo histórico bom, sendo líder, não pode entrar de salto alto.
Embora o futebol feminino não tenha muito disso, é mais no masculino, né? As meninas entram sempre com humildade, sempre focadas no jogo. O Corinthians tem esse aspecto legal também de as atletas serem bem focadas e nunca entrarem com salto alto, mas é bom ter cautela. E já ficou decidido onde vai ser o jogo? Ainda não, né? Ainda não. Esse é outro ponto que pega, né, pra gente, não saber onde vai ser esse jogo, gente. Eu adorei o lá, né, da Paula, porque eu não tinha outra coisa para falar. E aí a gente coloca aqui embaixozinho o banner, assim, né, Corinthians e Palmeiras no dia 17/4, o mando é nosso. E aí é isso, um Corinthians e Palmeiras lá, né? Lá a gente ainda não sabe, tem aquela expectativa, estamos todos torcendo para que as Bravas retornem à Fazendinha, né? Central do Timão já divulgou isso daí, nós trouxemos um videozinho lá da Fazendinha, já está pronta para receber o elenco do Corinthians, né? Na Arena ficaria complicado, porque a gente tem jogo do masculino antes, né? No dia 16, o Corinthians joga em casa contra o Cruzeiro, primeira rodada do Brasileirão masculino. Então, para fazer esse jogo na segunda, ficaria inviável. Já é inviável para eles por N motivos, ainda que não tenha jogo do Corinthians masculino na semana, né? A gente tem todas essas questões levantadas sempre pelo clube aí de custo, de mandar um jogo lá, etc, que a gente escuta sempre. Então, elas têm a Fazendinha, elas precisam ter a Fazendinha, que é a casa delas, à disposição, já que a gente tem uma série de motivos para que elas não joguem na arena sempre. E aí ficou em reforma desde o início do ano, né? Teve uma troca de gramado. Hoje o gramado da Fazendinha é o mesmo gramado da Neoquímica Arena. Exato. Também teve uma reforma no sistema de drenagem e está liberada. O masculino sub-20 já voltou a atuar no Parque São Jorge, então estamos aguardando essa confirmação aí de que o jogo no dia 17 seja literalmente na nossa casa, para que também a gente tenha essa atmosfera, né? Eu acho que isso conta bastante. A torcida do Corinthians vai chegar onde tiver que chegar. Se a gente tiver que ir de novo para Mogi das Cruzes, tudo bem, o time vai estar lá, a torcida vai estar lá apoiando, mas é diferente, né, gente? É o nosso final. É que a gente não pode esquecer que é uma segunda-feira também, né? 8 horas da noite, para a gente se locomover para fora de São Paulo. Dá para ir de trem, dá para ir de ônibus, dá, mas, né, na terça-feira a labuta continua, então o pessoal acaba ficando meio desanimado quando isso acontece, né? E aí a gente perde público, perde visibilidade, perde muita coisa. Então, diretoria, pelo amor de Deus, né? Acho que não tem nem o que pensar. Justamente, Paula, bem frisado, né? Um jogo de dia de semana, bem num segundou, não é um jogo que termina cedo, então essa questão de locomoção, sim, acaba complicando um pouquinho para quem depende de transporte público, principalmente, né? Muitas pessoas com certeza irão na Fazendinha, e se o jogo for em outro campo, né? Talvez no Estádio da Lusa nem tanto, mas em Mogi já fica um pouco mais complicado, né? Então, essas questões também precisam ser pesadas. Mas estou com vocês, meninas. Acho sim que a gente retoma aí essa vitória, porque não dá para deixar também, né? Lembrando aqui da sequência, foi um 4-0 para a gente em classificatória, né? Em jogo classificatório do Campeonato Brasileiro, se não me engano. E aí depois esse 2-0 que está entaladinho, então agora é hora de voltar a vencer. Menos de 4-0 eu nem comemoro, é isso que a gente espera de um Corinthians e Palmeiras. Vamos para cima, mas não quer dizer que seja jogo fácil, não. Perdemos o 100% de aproveitamento, mas continuamos na liderança com 16 pontos, um à frente do vice, no momento é o Flamengo, e como a Paula falou no inicinho, o Palmeiras ocupa a 4ª colocação com 14 pontos. Então, é só 2 pontinhos aí de diferença, né? Vai ser um jogo tenso. Jogo de valendo o título já. Pode pensar assim, são 3 pontos, né? 3 pontos para a gente, é menos 3 pontos para quem está atrás e para o Palmeiras. Então, acho que ir com a cabeça que é um clássico, vai manter a liderança e é o que vai fazer o Corinthians buscar de novo mais um título. E não podemos perder para o Palmeiras, né? Além disso, né? Além disso, né? Justamente. O lado... Pode falar, Paty.
O lado torcedor não deixa. O lado sofredor não deixa. Não deixa, não podemos. O É proibido perder para o Palmeiras, É isso, não tem jeito não. O gostinho é outro e a gente quer essa vitória. Poxa, segunda-feira, gente, não dá para começar a semana de uma maneira diferente, não. E mais ainda, né? 17/4, às 8 da noite, vou frisar aqui, o dia mais lindo do ano, né? Aniversário dessa que vos fala. Então é por isso que eu quero 4-0 para comemorar. Quero saber se vai ter bolo, porque aqui em casa também tem aniversariante. Minha tia faz aniversário nesse dia também, então quero bolo das duas partes. Vamos fechar aqui a gravação, Paulo, e combinar já aquela cervejinha gelada para o dia 17, então. Fechado. Sim. Saindo do jogo, a gente já se encontra para comemorar. É isso aí. Isso aí, muito bem. Então fica aí o recado. Fica aqui um abraço querido para os nossos coordenadores aí da Rádio Coringão, tá? Tem membro aniversariando na segunda-feira, a gente quer presente, quer comemoração. E quer vitória, queremos vitória também, Arthur Elias, se vira. Justamente, vamos mandar aqui também então um recadinho aí para o nosso treinador e para as Brabas, vou mandar avisar lá que é um dia para entrar com sangue no olho, porque é arquirrival, e com sangue no olho para dar uma alegria para essa torcedora aqui do dia 17. Vamos combinar isso aí. E é isso, meninas. Então, maravilha, que delícia conversar com vocês, bater esse papo aqui para a gente poder falar das Bravas mais uma vez, né? Com esse espaço para a gente falar das meninas, com esse espaço para a gente falar do extracampo, para continuar pedindo essa atenção e o respeito que a modalidade merece. E apesar de não ter sido uma vitória das meninas, seguimos invictas no campeonato e acreditando e com essa certeza aí de que é mais uma temporada vitoriosa que está vindo e que a gente recupera esse pontinho perdido fora de casa, que até aqui, apesar de ser caminhando para a 7ª rodada, é campanha de campeão, né? Tem que ganhar em casa e, no máximo, empatar fora de vez em quando, então tá tudo certinho. Reencontro com as Bravas, para ninguém esquecer, agora é Corinthians e Palmeiras no dia 17, às 8 da noite. Esperamos todos que seja na Fazendinha. Assim que sair o local, você vai saber aí pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação da Rádio Coringão. E no dia 17 também você acompanha tudo aqui, principalmente se o jogo for na Fazendinha. A Rádio Coringão vai estar lá presente para trazer tudo para vocês. Pati, boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, Núbia, boa noite, Paulinha, boa noite, nação, boa noite a todos que estão nos assistindo. Um abraço, gostei muito desse bate-papo, espero ser convidada mais vezes. Paulinha, boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, gente, agradeço, foi super gostoso bater esse papo com vocês, é sempre importante falar do futebol feminino, e pessoal, não esquece do presente da Núbia, dia 17, hein? Isso aí, galera, foca. Muito bom, meninas. Já espero ver vocês aqui de novo no Minas o mais breve possível. E o Minas na bancada também descansa na semana que vem, porque não temos as meninas em campo, mas a gente volta com tudo sobre pós-jogo do Clássico e pré-jogo da rodada seguinte do Corinthians. É isso daí, tamo junto, nação. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!